Bom dia, turminha do nono ano. A gente está entrando aí na nossa sexta semaninha aí, dessa época de quarentena. E como eu sempre venho avisando, gente, vamos manter nossas orações aí para que esse período passe logo. Evitem sair, se forem sair, não se esqueçam, usar máscara, ok? Sempre usar máscara e sempre estar higienizando as mãos aí com álcool em gel, sempre lavando bem as mãos com água e sabão, ok? Vamos tomar as devidas precauções aí para que esse período acabe logo aí, ok? Vamos lá, turminha. Esse assunto vai estar na página 396. A gente vai falar dos diferentes sistemas econômicos e políticos, ok? Então a gente vai tocar em assuntos aí bastante delicados, tem bastante a ver com ideologias e tal, mas eu vou tentar ser bem, tentaremos ser bem, como se fala, bem direto, não vou tentar dar tantos rodeios, até porque ela é uma questão interpretativa e ideológica, mas vocês precisam conhecer os dois lados, ok? Tanto o lado socialista quanto o lado capitalista, e aí é onde vocês tiram as ideias de vocês, ok? Sempre vendo os lados positivos e negativos, que vai dar assunto, conhecendo tanto o lado capitalista quanto o lado socialista, vai ajudar vocês a entenderem quando o mundo ficou bipolar, que é quando a gente vai tratar lá de Guerra Fria, que é a influência e o conflito indireto aí entre as potências capitalistas e socialistas no mundo e suas influências e o que isso gerou para o planeta, ok? Mas primeiro vamos ver o sistema capitalista, tá bom, galera? Então vamos lá, turminha. Vamos lá, oitavo ano. Turminha, relações sociais. As relações sociais, geralmente, elas são definidas ou elas são regulamentadas pelo sistema econômico e político de um país. Aí fala assim, professor, mas como assim? Galera, lembre-se, todo estado ele tem um governo. E todo governo ele tem um sistema econômico e político que regulamenta, que define essas relações sociais e distribuição de riquezas. Aí onde a gente entra nessa questão socialista e capitalista, mas vamos focar na capitalista primeiro. Turminha, a gente tem um sistema econômico e político, capitalista. Aí vocês falam assim, professor, beleza, só tem a ver com dinheiro. Não, tem uma série de fatores aí que acaba influenciando nisso, que acaba sendo características principais ao qual a gente vai ver agora. Lá na página 396 tem um exemplo aí de cada uma delas, mas as principais características do sistema capitalista, essas daí, no caso, a propriedade privada dos meios de produção, o trabalho assalariado, a gente tem aí a divisão de classes, a gente tem a divisão social do trabalho e a gente tem a divisão internacional do trabalho, a DIT, ao qual a gente vai ver daqui a pouco, falar um pouquinho sobre ela. Mas falando um pouquinho de cada uma delas, aí vocês têm que ler uns livrozinhos de Marx, que é o Manifesto Comunista e o Capital, que vai ajudar vocês a entenderem, na ótica dele, lógico, essas situações. A gente tem aí a propriedade privada dos meios de produção, ou seja, donos de fábricas, donos como se fala, empresários comerciais. É lógico, isso aí eu estou colocando mais naquela visão mais antiga lá, ok? Que ajuda a explicar bem mais, foi quando Marx teve essa ideia aí da divisão de classes. Ou seja, as fábricas, os bancos, os estabelecimentos comerciais que são propriedades privadas ali de uma minoria que tem um maior poder aquisitivo, que eles têm uma maior concentração de capitais em sua mão. A gente tem aí o trabalho assalariado como característica aí do capitalismo, ou seja, o trabalhador ele recebe um salário para estar exercendo aquela função, que geralmente ele nunca vai chegar a ganhar o mesmo, naquela mesma função, lógico,
que o seu patrão, que o seu chefe, ele ganha. Ou seja, geralmente sempre tem uma pirâmide social, sempre tem alguém lá embaixo e alguém lá em cima. Entendem? Aí tem a divisão de classes, ou seja, tem a classe alta, média e baixa. Geralmente a classe baixa trabalha para a classe média, a classe média trabalha para a classe alta. Novamente, lógico, eu estou colocando assim em exemplos bem simples, só que vai bem mais além, vai muito além disso, ok? Estou colocando assim um exemplo que fique mais fácil para vocês entenderem, ok? A classe média geralmente ela trabalha para a classe alta, a classe baixa geralmente está trabalhando para a classe média alta, enfim, sempre tem essa pirâmide aí. A gente tem a produção para o mercado, ou seja, produções em grande escala. Essa produção em grande escala, geralmente, a gente está mais envolto ali com multinacionais, onde grandes países capitalistas aí têm grandes empresas que acabam investindo em países subdesenvolvidos com a mão de obra barata. Então, eles acabam investindo lá para ter um lucro muito maior. E aí é onde entra aquele trabalhador assalariado ganhando pouco, ok? A gente tem a divisão social do trabalho, ou seja, os modos de produção eles são fragmentados. Aí é onde dá espaço para DIT, ok? Por quê? Porque geralmente sempre tem aquela questão das classes, sei lá. Geralmente quem é da classe baixa ali, geralmente ele está trabalhando em empregos modestos ali, empregos mais simples. A classe média tem um trabalho um pouquinho melhor. E, logicamente, a classe alta ali, a gente já está envolto aí com... Já está falando aí de grandes proprietários de empresas, banqueiros, políticos também, né? Porque política dá dinheiro, né? E vocês sabem que, enfim... então, a gente tem essa divisão social aí do trabalho, onde, dependendo do seu trabalho ali, você não tem uma grande renda e acaba entrando aí nessa divisão aí das classes sociais. Ou seja, tudo está bastante interligado, desde a propriedade privada lá até a divisão internacional do trabalho. Professor, a gente falou dessa divisão internacional do trabalho. Falamos. Essa divisão internacional do trabalho, ela funciona da seguinte forma. Temos um país desenvolvido e industrializado e temos países subdesenvolvidos e industrializados e países subdesenvolvidos de economia agrária. Eu vou desenhar um esquemazinho aqui para vocês entenderem. Temos o seguinte exemplo, a gente temos aí países desenvolvidos. O país desenvolvido ele acaba investindo ou levando suas empresas até os países subdesenvolvidos, essa setinha vermelha. Eles acabam investindo suas indústrias aqui. E, por sua vez, os países subdesenvolvidos e industrializados, eles pegam essa mercadoria manufaturada, industrializada, e vendem novamente ou exportam para os países subdesenvolvidos de economia agrária. Então, ele acaba fornecendo para esses dois tipos de países. E, por sua vez, os países subdesenvolvidos de economia agrária, como exemplo o Brasil, acaba fornecendo produtos alimentícios para os países desenvolvidos e para os países subdesenvolvidos industrializados, como também matéria-prima para a produção. Se a gente colocasse no exemplo do metal, a gente poderia colocar da seguinte forma. O país desenvolvido, ele investe nesses dois países aqui. Aqui ele faz uma indústria que cria peças de avião. Aqui ele acaba investindo aqui na mineração. Então o que acontece? Esse país aqui ele extrai o metal, vende para o país industrializado que produz a peça e acaba exportando para o país desenvolvido que compra a peça e acaba fazendo a máquina lá, ok? Ou seja, ele tem uma indústria de base, então ele acaba produzindo a máquina lá. Então o maior lucro sempre vai estar com ele aqui, porque ele tem interferência nos dois. Deu para entender, beleza? Esse esqueminha aí? Espero que sim. Turminha, vamos falar agora dos tipos de capitalismo. E
Então, para falar os tipos de capitalismo, vou focar mais nas suas características aí e de como surgiu, ok? O texto ele é bem grande, mas como eu vou focar nas características, vai dar para entender sem precisar passar por todo esse texto. São características aí específicas que vai ajudar vocês a identificarem ele e que, inclusive, vou cobrar na prova, hein? Vamos lá, turminha. A gente tem aí primeiro o capitalismo comercial ou pré-capitalismo. Perdão, ou pré-capitalista, pré-sistema capitalismo. Dizem que ele que deu os passos iniciais aí nessa era capitalista. Surgiu mais ou menos lá entre o século XIV e século XVI. Você fala assim, professor, mas como assim? Século XIV, século XVI? Isso aí não estava lá na época das grandes navegações? Isso, garoto, é nisso aí que a gente está falando. Ou seja, lembra-se que eles estavam atrás de rotas comerciais. Os países da Europa estavam atrás de rotas comerciais, principalmente para as Índias, ou para a Índia em si. E essas rotas elas eram tanto por terra quanto rotas marítimas. Eles queriam o caminho mais curto ali para eles poderem ter essa movimentação, ter esse translado de mercadorias em um curto período de tempo e com maior eficiência, ok? Então isso surgiu lá no século XIV e século XVI ali, que foi o auge aí das expansões marítimas, com as grandes navegações. Foi aí que começou a surgir a DIT, a Divisão Internacional do Trabalho, que foi chamada de DIT colonial. O que acontecia? Foi o caso que aconteceu no Brasil. Os portugueses vieram para o Brasil, só que o Brasil era uma colônia de quê? Colônia de exploração. Ou seja, eles vinham aqui, extraíam o pau-brasil através da mão de obra escrava, extraíam ouro e prata aqui no território nacional, ia para onde? Para a metrópole. E as metrópoles elas estavam aonde? Exatamente, na Europa. Então teve essa divisão internacional do trabalho aí, onde tinha a Europa ali, com seu acúmulo de capital, com seu sistema imperialista, indo principalmente para as Américas aí e para a África, extraindo recursos e não deixando os recursos aqui, levando os recursos para as metrópoles e praticamente sugando as colônias. Pode-se dizer que essa foi a primeira divisão, foi os primeiros passos aí do capitalismo, que acabou levando ao mercantilismo. Mercantilismo, ele foi um conjunto de ideias aí, e como se diz, um conjunto de ideias e práticas que acabavam fazendo com que, principalmente as metrópoles, lucrassem ainda mais em cima das colônias, ou seja, tinha aqueles pactos comerciais, eles tinham que manter a balança comercial favorável, ou seja, eles tinham que vender mais do que comprar mais, então eles vendiam mais e compravam menos. Tinha os pactos comerciais, ou seja, a colônia, no caso do Brasil, só podia fazer comércio, só podia vender para Portugal ou outro país ao qual houvesse acordo com Portugal, e assim tinha uma série de fatores, uma série de movimentos aí, uma série de características que provavelmente vocês já viram em história ou vão ver em história, ok? Turminha, a gente tem um capitalismo industrial aí, que já foi ali do século XVIII até meados do século XIX. Esse capitalismo industrial, ele tem bastante a ver com a Revolução Industrial, ou seja, esses países que tiveram esse acúmulo de capital na época do mercantilismo, na época das grandes navegações, tinham capital suficiente para desenvolver as suas indústrias. E desenvolvendo as suas indústrias, houve novamente um acúmulo de capital. E com essa revolução industrial, principalmente com a criação das máquinas a vapor, acabou fazendo com que o seu domínio, tanto nessas colônias, aumentasse. Por quê? Porque eles precisavam de matéria-prima. E na época a energia era o quê? Carvão. Então o carvão e o ferro ele era bastante importante nessa época aí do capitalismo industrial. Por quê? As máquinas a vapor, como os trens, os trens e as ferrovias eram construídas com ferro. Eles se movimentavam por meio do quê? Exatamente, carvão. Professor, eles queimavam carvão e faziam o trem andar.
Não, galera, tinha uma caldeira onde eles colocavam o carvão, aumentava a temperatura da água, a água fazia com que a pressão nas câmaras aumentasse e fazia com que o pistão, para isso eu tinha que dar uma linha de mecânica para vocês, mas basicamente tinha um pistão que a pressão aumentava, ele subia, e ele subindo, abaixando, ele fazia com que o eixo girasse, esse eixo girando fazia as rodas do trem ali se locomover, mas para isso precisava de uma caldeira de água e o carvão ajudava a ferver essa água, entendem? Depois talvez eu coloque um exemplozinho mais prático aí para vocês, mas o funcionamento da máquina não é tão importante assim como os fins dela, que era o quê? A conexão entre principalmente os países da Europa ali, tanto que um dos meus sonhos é viajar à Europa de trem, porque é possível. As linhas férreas da Europa são muito extensas, você anda a Europa todinha de trem, é sério. As linhas férreas da Europa são muito extensas, e isso graças a essa época aí da Revolução Industrial, que precisava escoar sua mercadoria de forma rápida e eficiente, e para isso eles utilizavam os trens, ok? Só que a Revolução Industrial, ela acabou gerando o quê? O êxodo rural. Por quê? Estava havendo também um movimento chamado cercamento ali na Europa, onde grandes proprietários de terra, eles acabavam tomando, vou colocar assim essas palavras, ganhando um pedaço de terra ali, onde só ele produzia ali. Antigamente tinha um senhor feudal, todo mundo cultivava ali na terra dele, e ele contribuía ali, e os camponeses contribuíam para o seu senhor ali, ou seja, como se eu plantasse no seu lote, uma parte da produção eu dava para você, para poder plantar ali. Com o cercamento, isso deixou de acontecer. Por quê? Porque o cara era dono de tudo aquilo ali, e ele mesmo plantava ali, ele tinha seus funcionários, e os pequenos proprietários acabaram perdendo terra e se mudando para cidades em busca de emprego, porque as fábricas estavam crescendo, e lá era mais fácil conseguir emprego e tentar melhorar de vida, ok? Galerinha, a gente tem aí o capitalismo. A gente já falou do capitalismo inicial, o capitalismo financeiro. O capitalismo financeiro ele já começa ali em meados do século XIX, com aquela chamada a Segunda Revolução Industrial, ou seja, tinha um avanço tanto científico quanto tecnológico nos meios de produção. Foi nessa Segunda Revolução Industrial que as máquinas movidas a combustível fóssil, como na indústria automobilística que se desenvolveu nessa época aí, começou a crescer bastante. Isso acabou gerando o quê? Um crescimento econômico muito grande no século XIX e início do século XX aí. Só que eles cresceram tanto que esse capital ele precisava ser administrado, ele precisava ser controlado, porque sozinho as pessoas não conseguiam dar conta. Então foi onde começou a ter a venda de ações de empresa, ou seja, uma empresa ela tinha vários donos, e cada dono ali, dependendo da sua porcentagem na empresa, tinha o respectivo lucro ali, conforme a sua porcentagem. E começou a surgir as bolsas de valores, ou seja, começaram a tabelar o preço de algumas mercadorias e a vender e a comprar ali, definindo valores de mercadoria e, logicamente, também valores de moeda. Ok, turminha? A gente tem aí que vai da metade do século, um pouquinho antes ali, da metade do século XX até os dias atuais, que é a última forma de capitalismo. O capitalismo técnico-científico informacional, que ele trata do quê? Ele já trata da terceira revolução industrial, ou seja, a era tecnológica, onde o fluxo de informações e capitais eles circulam mais livremente entre os países do mundo, graças ao que? A tecnologia e também a globalização, ou seja, um mundo todo conectado. Eu consigo comprar alguma coisa da China sem sair de casa, sem precisar ir na China ou ir na esquina de casa mesmo. Eu escolho o produto, compro ali e pago ali mesmo, com cartão de crédito ou via boleto pelo próprio celular, debitado em conta. Ou seja, o mundo está todo conectado. Isso é o quê? Isso é a globalização. E a globalização ela abre portas para quê? Para o neoliberalismo. Falando um pouquinho do neoliberalismo, dando uma rápida pincelada sobre ele basicamente ele tira um pouquinho da intervenção do Estado na economia ali,
deixando as empresas um pouco mais livres para investirem em certos locais ali, tem uma certa regalia, visando o quê? Visando movimentar os capitais, o capital, né, em determinados locais e desenvolver ali a indústria, aumentar ali o número de empresas em um país e, logicamente, o número de impostos. Só que, logicamente, vai muito além disso. Só que isso acabou gerando o quê? Isso pode gerar crises, como foi o caso da crise imobiliária em 2008, que começou nos Estados Unidos, mas que afetou muitos países do mundo. Ah, professor, como aconteceu essa crise? Simples. Vocês já viram em muitos filmes falando de hipotecas. Hipoteca é basicamente, eu preciso de um dinheiro e eu penhoro minha casa. E eu penhorando minha casa, eu vou pagando ali a hipoteca. Se eu não pagar, o banco ele toma minha casa. Mas é como se fosse uma garantia que o banco tivesse que você fosse pagar ele. Com a crise de 2008 aconteceu o quê? Houve uma supervalorização dos imóveis. E as pessoas que já tinham hipotecas, o que elas fizeram? Elas refinanciavam e o banco dava uma diferença em dinheiro para elas e elas passavam a documentação em forma de títulos para o banco. O banco, como ele só não ia, ele não ia vender a casa, né? Logicamente, só se a pessoa não pagasse. Então, o que o banco fazia para ter dinheiro mais rápido, já que ele estava emprestando bastante dinheiro? Ele vendia esses títulos. É como se eu passasse o documento da minha casa para você, como garantia que eu fosse te pagar, e você pegasse o documento e vendesse para outra pessoa, ok? E o banco fez isso. Mas o que aconteceu? Os juros foi aumentando e o número de inadimplências, ou seja, as pessoas pararam de pagar o banco. Então, as casas perderam seus valores. E aí tinha um monte de título aí espalhado por todo canto e ninguém recebia nada. Isso fez com que os bancos parassem de emprestar dinheiro e fez com que muitas pessoas quebrassem, muitos investidores acabassem ficando sem recursos. Entenderam? Falei assim de uma forma bem simples, mas depois dá uma pesquisadinha aí que vocês vão entender bem melhor, tá bom? Turminha, o que a gente tinha para hoje era isso. Eu deixo a atividade aí da página 401 e 402 aí para vocês, ok? É uma atividade bem simples aí que dá para vocês fazerem. Até essa atividade de pesquisa dá para fazer também. Então façam essas atividades, fiquem bem e não se esqueçam, não saiam de casa. E se forem sair, tomem os devidos cuidados com máscara e higienize as mãos e usem um gel, lavem as mãos, enfim. Até mais, galera. Fiquem bem.